Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Aleluia, glória a Deus. Novamente eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos à transmissão desse culto dessa noite, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Lucas capítulo 12, olha lá o texto, Lucas 12, de 13 a 21. Todos nós já ouvimos essa passagem, não é verdade? Amém para todo mundo? Na minha Bíblia diz assim: disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Verso 16: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu vou ler novamente o verso 15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Amém? Eu quero falar nessa noite com esse tema para você: coisas da vida. Coisas da vida. Primeira coisa que eu queria te falar essa noite, eu queria te convidar a focar naquilo que nós vamos falar. Como assim, pastor? É que eu queria convidar você, para você estar aqui não só presente de corpo físico, mas também de mente e de espírito, com o seu espírito ligado. Amém? Naquilo que Deus tem para falar com você. Pode até parecer estranho, querido, às vezes a gente fala essas coisas, mas é verdade. Existem muitas coisas que nos distraem, que roubam o nosso foco, que roubam a nossa atenção no dia a dia, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Uma coisa que rouba sempre a nossa atenção e que, são exatamente as coisas da vida, que é exatamente o título da mensagem de hoje. E essas distrações, querida, elas precisam ser bem administradas por nós. A segunda coisa, querido, que costuma roubar a nossa atenção é que a nossa mente, ela consegue facilmente passear do espiritual para o natural. Você já percebeu isso? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a dona de casa, ela está lá, ela vai limpar a casa, vai dar uma faxinona lá na cozinha. Vê se isso já aconteceu com você. Aí você pega a dona de casa, vai lá e coloca um louvorzão, não é assim? Cassiane, com muito louvor, e vai cantando, e vai adorando, não é assim? E vai cantando, e vai adorando, e vai louvando ao Senhor, e vai limpando aquilo tudo. Daqui a pouco o céu desce dentro daquela cozinha, e ela vai louvando e vai adorando, mas daqui a pouco abre a porta, o menino entra com o pé sujo, ela: ô menino, filho de sexo, você não está vendo que eu estou limpando? Essas coisas, não é assim? Estava lá no espiritual, ligadona, daqui a pouco, puf. O homem está dirigindo, vai para o trabalho. Aí ele coloca um louvorzão: Kleber Luca, fui perdoado. Eu fui perdoado. E ele está louvando e adorando, não é assim? E o sonzão dentro do carro, adorando. Parece que o céu entrou dentro daquele carro dele. Daqui a pouco entra um na frente e dá uma fechada nele. Rapaz, ele abre o vidro e já, né? Não é assim? Seu cego, você não está vendo, não. E já dá logo aquela explosão, né? Já sai logo do espiritual e cai direto no natural. Mas sabe, querido, não se espante com isso. O homem foi criado assim. A mente humana, ela tem essa extrema facilidade de passear, entre o divino e o natural. Às vezes até mesmo a gente orando. Vê se já aconteceu isso com você. Às vezes a gente orando, falando com Deus, vem pensamentos ruins na cabeça da gente.
Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Acontece com todo mundo. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Mas o que nós temos que fazer, pastor, para solucionar isso? Treinar a nossa mente. Aleluia, andar em espírito, buscar o Senhor, andar focado no Senhor. Nós vamos treinar, nos condicionar, né? Apesar das circunstâncias que estão à nossa volta, a buscarmos a Deus, sempre as coisas de Deus, aquilo que vem de Deus para nós. Não é andar alienado, desligado, não sabendo de nada que está acontecendo no mundo. Mas nós precisamos dar maior crédito, né, às coisas de Deus. Por isso que nós precisamos andar focados. Mas não é isso que eu quero falar essa noite. Essa noite eu quero falar sobre as coisas da vida que também tiram o nosso foco daquilo que nós precisamos, né, da comunhão e da companhia que nós precisamos buscar no Senhor. Infelizmente, querido, durante milhares de anos, a gente for olhar a história, a gente vê que o homem tem trocado o relacionamento dele com Deus pelas coisas da vida. Tem trocado. Ele tem tentado satisfazer as suas necessidades, né, através das coisas da vida. O homem, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele centra a sua vida em bens, em dinheiro, em fama, em prestígio, em oportunidade. Ele corre atrás de sucesso e tantas outras coisas, né, que nós diríamos assim, que o mundo valoriza. O mundo valoriza muito essas coisas e o mundo tenta implantar isso em nós a todo momento. Né? Nós somos bombardeados a todo instante, né? Pela internet, pela mídia, né? Pelo rádio, né? Por algumas pessoas, né? A que nós valorizemos muito essas coisas. Coisas, aliás, que é bom dizer que nós não vamos levar nada disso para o céu. Você já viu enterro ter caminhão de mudança atrás? Não, né? Não existe. Então essas coisas não vão ficar. Inclusive cargos da igreja. Lá em cima não vai ter pastor, viu? Eu vou pastorear quem lá? O pastor João vai pastorear quem lá? Lá em cima não vai ter evangelista, vai evangelizar quem? Não vai ter apóstolo, vai abrir igreja onde? Vai ser só uma igreja, vai ser só o corpo de Cristo. Aleluia. Então, querido, até os títulos que nós possuímos aqui, querido, ainda que não sejam bens materiais, tudo isso não tem valor lá no céu. Conforme nós lemos, Jesus disse assim no verso 15, né? Olha, prestem atenção, como se Jesus estivesse dizendo, parafraseando, a verdadeira vida de uma pessoa não consiste nas coisas que ela tem, ainda que sejam muitas. Segundo Jesus, a vida não pode ter o fim, né, as coisas que nós venhamos a possuir. Na verdade, nós já conquistamos a maior riqueza que um homem pode alcançar, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia nos garante isso. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem um lugar garantido no céu. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Salomão também, você conhece a história de Salomão, você sabe que Salomão foi um homem muito rico, né? Muito sábio, né? Ele pediu sabedoria a Deus e Deus abençoou ele com sabedoria, mas ao chegar no final da sua vida e fazer uma análise sobre ela, veja, Salomão conseguiu tudo o que ele queria, tudo o que ele imaginava. Mas olha o que Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 2. Verso 22 e 23, olha só, nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda, e o que é que ganhamos com isso? Salomão dizendo, tudo o que fazemos na vida não produz nada, a não ser preocupações e desgostos, não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. Há umas versões que dizem é tudo vaidade, e olha que Salomão tinha sabedoria suficiente para falar essas coisas. Então, querido, diante de tudo isso, é necessário que nós, às vezes, paremos a nossa vida e a gente faça a seguinte pergunta para nós mesmos: pelo que e por que eu estou correndo tanto? Nós precisamos nos perguntar isso, né? Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, sabe, querido? Porque você precisa entender algo, a realidade, né? Aquilo que nós estamos inseridos, a nossa realidade é o que ela nos consome. Naquilo que nós estamos, né, tanto batalhando, estamos tanto inseridos, tantos buscando, essa vida vai nos consumir. Vou te dar um exemplo, na Bíblia ainda. Você conhece, você lembra de João Batista, não é isso? A Bíblia diz que João Batista pregava onde? No deserto. E João Batista dizia, né, as pessoas que vinham para ser batizadas, né, vinham até ele para ser batizados, ele é um verdadeiro profeta. Então, quando João Batista viu Jesus, que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali fazendo a obra, pregando o Evangelho, e imediatamente quando ele viu Jesus, ele o reconheceu.
saltou uma convicção do seu coração. Afinal, era o que ele estava inserido. Mas pouco tempo depois, a própria Bíblia vai revelar que um pouco mais adiante, João Batista foi preso. E no lugar onde ele estava, a realidade que ele estava vivendo, o que foi que aconteceu? Brotou dúvida no seu coração. Então ele chamou 2 de seus discípulos e mandou perguntar a Jesus: é tu mesmo aquele que nós estávamos esperando? O Messias, o enviado? Entende, querido? Aquilo que nós estamos inseridos, essa realidade é que nos consome. O ambiente, né? Ou aquilo que está à nossa volta, né? Muitos cristãos estão, por exemplo, distraídos com as coisas da vida. E o pior, querido, é o que nós precisamos entender também, é que nós mesmos criamos esses ambientes ruins que nos afastam de Deus. Nós não somos obrigados a viver assim, somos nós que criamos para nós mesmos. Por exemplo, uns se preocupam tanto em ganhar dinheiro, né, que eles não têm tempo mais para Deus. Aquele ambiente que eles estão inseridos está consumindo a vida deles. Alguns têm tanta preocupação de ganhar dinheiro, por exemplo, que eles esquecem a sua família. Não tem convivência com ela, ou seja, a realidade, aquilo que eles estão inseridos, está consumindo eles. Eles não conseguem curtir os filhos, não conseguem curtir a esposa, ou a esposa não consegue curtir o marido. Por quê? Porque eles estão ocupados demais. O ambiente está consumindo eles, aquilo que está na cabeça deles. Aí você pode perguntar assim: pastor, mas querer essas coisas é errado? Claro que não. Você pode e deve, né, ter bens e tudo aquilo, só que essas coisas não podem te dominar. Há uma grande diferença. É por isso que eu digo, essas coisas precisam ser bem administradas. Alguns não curtem a casa porque acham que está sempre faltando uma coisa. Reformas intermináveis, né? Sempre tem algo para fazer, sempre tem algo para comprar, sempre tem um móvel novo para colocar, sempre tem algo para fazer. Não consegue nem curtir a casa que tem. Tem certeza que isso não acontece com você, mas você conhece alguém que é assim, não é verdade? O ambiente, a vida que eles levam, queridos, consome. Às vezes a pessoa tem Eu conheci uma pessoa certa vez que ela tinha uma cozinha linda na casa dela, móveis embutidos maravilhosos, mas não podia fritar nada na cozinha dela, porque ela falava: vai sujar isso tudo, não pode fritar. É verdade, gente. O ambiente, aquilo que ela vivia, estava consumindo ela. Alguns não usam a louça nova, porque a louça, ai que perigo, essa louça aqui, né, é importada, quando for lavar pode quebrar isso e aquilo. Aí o marido não usa, mas a cristaleira usa. Já viu isso? Fica lá na cristaleira, a cristaleira está usando 24 horas, mas o marido não pode usar. As pessoas criam, querido, esses ambientes, criam essas coisas. Muitos não conseguem desfrutar do seu carro. Ah, não, deixa o carro na garagem, vai chover, vai sujar. Ah, se eu for em tal lugar tem estrada de rua. Ah, em tal lugar eu não vou não, porque a gasolina está muito cara. Ah, se eu for na igreja eu tenho que dar uma carona. Ei, olha o ambiente que as pessoas estão criando. Estão consumindo elas. E como eu disse, o pior somos nós mesmos que criamos essas coisas. Nós nos prejudicamos. Aí fica aquela pergunta, né? E se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, como é que eu ia reagir? Tudo aquilo que eu dou tanto valor, tudo aquilo porque eu luto tanto. A minha casa, o meu carro, né, os bens, tudo aquilo que é importante para mim hoje. Ou seja, como eu iria reagir? Eu estou dominando essas coisas ou essas coisas estão me dominando? Nós precisamos administrar isso. Cuidado com esses ambientes que nós estamos criando para nós mesmos. E eu quero abrir um parênteses aqui, já que nós estamos em tempos de pandemia. Querido, nós estamos vendo pessoas sendo consumidas pela pandemia, mas não é porque elas estão doentes, é porque elas estão vivendo a doença na cabeça delas. Existe a doença, pastor? Existe. Existe morte, pastor? Existe. Ei, querido, mas daí você viver 24 horas vivendo aquilo, querido, você vai se consumir, vai se matar. As pessoas sabem quantos morreram hoje, quantos morreram ontem, aonde tem vacina, que dia que vai abrir a vacina, que dia que não abre. Quantos que morreram no Brasil, quantos não sei o quê, qual vacina que está valendo, qual vacina que não está valendo. Mas se você mandar ela citar 3 versículos da Bíblia de qual ela não sabe. Mas ela sabe tudo do inferno da pandemia. Elas estão criando ambientes de pânico e de medo, estão elas mesmas se inserindo nesse tipo de coisa, se prejudicando no dia a dia. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa, querido, as coisas pela qual eu estou envolvido, né, e trabalhando tanto, tem contribuído para expandir o reino de Deus aqui na terra?
Afinal de contas, essa é a missão que nós temos, dada por Jesus, amém? A expansão do reino de Deus, trazer o reino de Deus para cá. Né? E essa deveria ser a nossa prioridade sempre. Para que você ganha tanto dinheiro? Né? Que seja para abençoar a obra, que seja para abençoar as pessoas, né? Ah, eu compro tantos móveis, eu faço tanto isso, tanto aquilo, você não vai levar nada disso embora. Não é que seja errado, mas você precisa se dominar com essas coisas. Ah, eu quero ser tão importante, eu quero chegar ao sucesso, eu quero chegar à fama de qualquer jeito. Ei, querido, lá em cima não vai ter título de ninguém. Então muitas vezes nós estamos com a visão errada, com o caminho errado, buscando coisas erradas, que tem nos afastado de Deus. Tudo que eu faço, né? A gente precisa pensar, tudo que eu faço tem melhorado o meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu filho, com a minha filha, com os meus pais, com os meus parentes, com os meus amigos. O ambiente que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou dominando essas coisas estão me dominando. Né? Se essas coisas que você tem feito estão tirando o seu relacionamento com Deus, esteja certo também que ela também está afetando o seu relacionamento com as pessoas. E eu vou te dizer mais, essas coisas já viraram ídolos na vida de muitas pessoas. A partir do momento que atrapalha o seu relacionamento com Deus e com a sua família, os ídolos, o que eles fazem? Eles competem com Deus. E é pecado. Muitas vezes a gente faz a ligação a ídolo só uma imagem. Não, querido. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a prioridade de Deus na sua vida. Automaticamente você, né, vai atrapalhando até o seu relacionamento familiar. Então aprenda uma coisa essa noite, querido. Não centre a sua vida nas coisas da vida. Não faça isso. Muita gente anda buscando um significado para a vida, né? Estão investindo muito tempo que consomem até mesmo a sua saúde. Já viu isso? A pessoa trabalha até perder a saúde. É muito comum você ver esse tipo de coisa, esse comportamento até, né, fora do país. Às vezes a gente vê as pessoas indo para lá e elas falam, eu estou trabalhando 20 horas por dia. E vai trabalhando, e entra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco o cara resolve ir embora. Quando vem embora ele não tem um pingo de saúde mais, se arrebentou todo. Para outros as coisas da vida são tão importantes que elas impedem a gente até mesmo de ter um tempo para visitar um parente, um amigo, um irmão em Cristo que precisa de uma visita, de uma oração, que precisa de um apoio. Por quê? Porque eles estão tão envolvidos com as coisas da vida que não sobra tempo para mais nada. Aí eles vão dizer assim, agora está moderno, pastor, agora a gente não precisa visitar, a gente manda mensagem. Mas querido, tem gente que nem isso faz, nem mandar uma mensagem. Sabe que a pessoa joga lá, estou doente, estou precisando de uma oração. Ele está tão envolvido com as coisas que ele não tem tempo para digitar ali. E aí, irmão, está bem? Está precisando de alguma coisa, uma ajuda, né? Como é que está? Estamos orando pelo irmão, pela irmã. Nem isso. De tão envolvido com as coisas da vida. As pessoas vêm, passam, vão, né? Acontece, as coisas acontecem. Nossas igrejas, né? As pessoas vêm aqui, depois saem, nem são lembradas, né? Culpa das coisas da vida. Nossas preocupações, nossos desejos, nossos programas de vida. A maioria das pessoas está super atarefada, super ocupadas, não tem tempo para nada. Estão criando verdadeiros ambientes mortais à sua volta. Mas sempre, querido, chega um momento da nossa vida que nós temos que parar. Chega um dia onde as coisas da vida são deixadas de lado, pelo menos por um instante. Um dia onde a gente para tudo. Esse dia a gente esquece casa, trabalho, correria, né? E nós vamos para esse momento porque nós não podemos perder. Sabe que dia é esse? É o dia do velório. O dia que morre um parente, que morre um amigo mais chegado. Aí nesse dia nós paramos todas as coisas que nós estamos fazendo. Opa, fulano morreu. Aí nós somos meio que obrigados a deixar tudo de lado por um instante, para ir se despedir de alguém que foi. E o mais engraçado no velório, é quando a gente chega lá. Hoje nós somos muito cara de pau quando a gente vai para o velório. Parece que a gente passa aquela lambuzada de óleo de peroba na cara, né? Eu me incluo nisso também, claro. Primeiro eu me incluí. É ver, querido, quando a gente vai para os velórios, é ver as mais variadas desculpas que nós damos para as pessoas que nós encontramos lá. Que a gente não visita, que a gente não liga, que a gente não se importa, né?
Ah, eu estou ocupado, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, eu vou na sua casa e vai e desculpa de lá. Aí o de cá que recebeu desculpa também ri, dá a mesma desculpa e fica aquele jogo de empurra e empurra. Querido, tudo desculpa esfarrapada. Por quê? Porque primeiro nós colocamos as coisas da vida em primeiro lugar na nossa vida e não valorizamos um parente, um amigo, um irmão. Chega a ser até hilário as desculpas que nós damos. E o mais triste ainda, querido, é quando nós vamos nesses velórios, né? E nós sabemos que as pessoas muitas vezes partiram sem conhecer a Cristo. Muitas vezes nós tivemos, né, a oportunidade de falar e não falamos. Muitas vezes o Espírito incomoda a gente, ora, liga para fulano, né? Ou visite fulano, e a gente não vai porque a gente está tão ocupado com as coisas da vida, está correndo tanto atrás de bens, e a gente ainda sente aquele pesar. Partiu sem tomar uma decisão ao lado de Cristo. É triste, querido, é muito triste a gente lembrar de alguns que foram, não é? E nós curtimos tão pouco, né? Enquanto estavam aqui conosco. Nós precisamos consertar essas coisas. Certo pregador disse uma vez assim, olha, nós não precisamos mais de bons pregadores. E o que nós precisamos é de bons praticantes da palavra de Deus. Bons pregadores tem um monte, está precisando é quem pratica. A verdade é que a maioria de nós, né, nós olhamos, ao invés de olhar para Cristo, nós estamos olhando e considerarmos as coisas do alto, né, conforme a Bíblia nos diz, nós estamos mais preocupados com as coisas da vida. Dominados por essas preocupações, andamos ocupados demais, preocupados demais, ansiosos demais. Já viu como tem gente ansiosa? Muitos. Mas deixa eu dizer algo para você essa noite, querido, você nunca mais vai esquecer isso em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você, a Bíblia, ela não permite a gente andar ansioso. Nós não temos respaldo bíblico para andarmos ansiosos por coisa alguma. Por nada. Quando nós andamos ansiosos, querido, nós estamos por nossa conta e risco. Deus fala, opa, não tem nada a ver com isso. Eu já falei que não é para andar ansioso, se você está fazendo é por sua conta. É verdade. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7, ele diz assim, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Aí Paulo repete, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Aí no verso 6 ele diz assim, não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e ore sempre com o coração agradecido. Verso 7, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Pedro vai dizer lá, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre em tempo certo. Verso 7, e entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vós. Aleluia. A Bíblia diz que Ele cuida de nós, nós acabamos de cantar isso aqui. Mas quando a gente acaba de cantar, que a gente sai por aquela porta, a gente começa a tomar as preocupações de volta. A gente entrega e daqui a pouco pega de volta. Volto a repetir, nós não temos respaldo bíblico para andarmos ansiosos. Muito menos deixar as coisas da vida tirar o nosso sono, tirar o nosso foco, tirar o nosso sossego. É o que Paulo disse lá em Filipenses, Deus vai guardar o coração e a mente de vocês. Nós precisamos confiar no Senhor, entregar a Ele os nossos problemas, a direção da nossa vida. Tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que é competência nossa, como por exemplo, descansar no Senhor. Né? Nós precisamos, não podemos deixar a nossa mente tirar o nosso sono, né? Chega de passar a noite em claro, pensando no que vai fazer amanhã. Queria fazer uma pergunta para você, presta atenção, olha aqui, escuta o que eu vou perguntar para você. Você sabia que Deus é mais inteligente que você? Você sabia disso? Ou revelação chegou? Deus é mais inteligente que você. Deus é mais inteligente do que eu também. Mas por que é que as nossas atitudes dizem o contrário? Ele fala assim, não ande preocupado, não ande ansioso. A gente faz exatamente o contrário.
Mas você sabe que ele é mais inteligente que você, que ele já recomendou isso. Querido, se a nossa mente está tão pesada, tão sobrecarregada de problemas e pensamentos ruins, querido, é porque muitas vezes nós estamos confiando pouco, ou nem mesmo descansando como deveríamos fazer. Aí muitos vão dizer assim: ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso demais, sou preocupado demais, já nasci assim. Querido, mas Cristo pode transformar isso em você. Basta você querer, basta você deixar Ele agir na sua vida. Nós precisamos começar, a aprender a entregar os problemas para Deus. Descansar no Senhor é sem dúvida o melhor remédio para dormir. É melhor que diazepam, somalho, rivotril, passiflorina e qualquer outra coisa que você esteja tomando. Descansar no Senhor. Ah, pastor, mas eu não consigo largar o remédio. Querido, faça o seguinte, receita. Comece com os dois juntos. Comece a declarar a fé e comece a dar passos de fé e continue tomando o seu remédio. Você não é chamado para andar num nível de fé que muitas vezes você ainda não alcançou. Mas deixa eu falar, você pode alcançar. Comece com os dois juntos e comece a dar passos de fé e comece a confiar mais em Deus. Comece a se entregar mais a Ele. Quando o pensamento ruim vier, preocupação vier, ansiedade vier, tire o seu foco daquelas coisas e comece a conversar mais com Deus, entregar os problemas para Ele. Daqui a pouco você vai ver que a relação vai começar. Maior confiança, mais fé e menos remédio, menos remédio. Passos de fé, querido, é no dia a dia, aos poucos nós vamos treinando essas coisas. Você não precisa chegar em casa hoje e jogar seu remédio e dormir fora, não. Mas comece hoje a ter atitudes, conforme a palavra de Deus exige de nós, confiando nele, lançando sobre ele nossa ansiedade, treinando nossa mente, treinando nosso coração. As mudanças, querido, elas vão exigir de nós fé, atitudes de fé. Às vezes, querido, sabe que nós vamos precisar de mais fé para deitar e dormir e descansar do que do fé para ficar a noite toda ajoelhado orando. Aleluia. Às vezes você vai precisar de mais fé de deitar lá e descansar e falar: o Senhor vai cuidar disso aí, eu não vou me preocupar mais. Deita, descansa, confia no Senhor, peça a Deus sabedoria. Amanhã é outro dia, E Deus tem a resposta certa para o seu problema. Nós vamos ter muitas vezes que lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, para a gente poder crescer, para a gente poder adquirir maturidade. A Bíblia diz: não ande preocupado, não ande ansioso. Deus sempre vai fazer a parte dele. Nós podemos confiar nele. Sabe, querida, a vontade de Deus, ela é extremamente dura às vezes, para quem se opõe a ela. Mas para quem anda na vontade de Deus, tudo aquilo que está escrito aqui é prazeroso. É gostoso de fazer, traz paz ao coração, porque você se sujeita à vontade de Deus. Agora, aquele que se opõe, vive uma vida estressada, difícil, com dificuldades. Se submeter à vontade de Deus é sempre melhor, amém? E a vontade dele é que você descanse nele, que você se preocupe menos com as coisas da vida, que você não seja consumido pelas coisas da vida, pelas preocupações da vida. Amém? Nós somos responsáveis por colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos dele. Deus não é muito exigente, querido, conforme as pessoas falam. Pastor, Deus é exigente? Não, querido. Ele só pede aquilo que eu e você somos capazes de fazer. Nada além disso. Amém? Para terminar, queridos, eu quero te dar um exemplo. Você precisa entender como andar na vontade de Deus e aquilo que a Bíblia diz é importante. Sabe, querido, imagine que você, eu estou vendo a Celinha ali, imagine que você, e ela falou que foi de trem para Valadares, imagine que você está em Valadares, não é assim, Célia? Você chega lá e vai pegar o trem. Se você pegar o trem lá em Valadares, no sentido que ele venha para Vitória, adianta você andar dentro do trem no sentido de Belo Horizonte? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar de nada. É por isso que nós precisamos estar na direção correta, com as atitudes corretas, porque senão a nossa vida vai para um lado, vai descaminhar, vai dar problema, entende, querido? E nós vamos estar nos afastando da vontade de Deus. Nós precisamos tomar a direção correta. A direção correta é confiar mais no Senhor, se preocupar menos com as coisas da vida, Entregar a Ele os nossos problemas, conforme nós cantamos aqui, Descanso em seus braços, Descanso, recaio na graça. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Ficou entendido?
A partir de hoje, nada de andar ansioso, nada de andar preocupado, nada de criar ambientes, né, que estejam nos consumindo a ponto da gente atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, com a nossa família, com os nossos amigos, porque é isso que o Senhor espera que nós façamos no dia a dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra de Deus para a sua vida essa noite. Amém? Aleluia. Isso também. Amém? Glória a Deus. Queria orar com você para a gente encerrar. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia estarmos na tua casa e por mais um dia, ó Deus, podemos compartilhar do teu amor e da tua palavra. Que essa palavra alcance, ó Deus, um terreno fértil em nosso coração e que a partir de hoje, ó Deus, nós tomamos posse dessas verdades e que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais confiantes, né? Mais felizes com o Senhor, menos ansiosos, menos preocupados, né? Com maior vontade, ó Deus, e maior alegria de cada vez fazer a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por cada um que veio aqui, muito obrigado por aqueles que estão em casa acompanhando essa palavra e esse culto, que o Senhor os abençoe onde eles estejam também, ó Pai. Louvado e bendito seja teu santo nome. Nós oramos, agradecemos e pedimos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vá em paz. Deus te abençoe.